O sangue de Cristo na aliança. Parte 05, dia 3 de fevereiro de 2026. Se Jesus tivesse permanecido na sepultura, todas as suas ovelhas teriam perecido. Mas quando o Pai o trouxe de volta pelo sangue, Ele nos trouxe de volta pelo sangue e nos deu para nossas almas uma viva esperança de que nunca morreremos. Pois, embora nossos pecados congênitos exijam que nossa carne veja o pó, ainda assim, como o Senhor nosso pastor ressuscitou, assim todos os seus seguidores devem. Jesus no céu está lá apenas como nosso representante, e seu rebanho o segue. Eu gostaria que você pudesse ter uma imagem em seus olhos das colinas do céu erguendo-se dessas terras baixas. Estamos nos alimentando aqui por algum tempo sob seu olhar atento. E além está um rio que corre ao pé das colinas celestiais e nos separa do pasto celestial. Um deles, nossos amados, está sendo chamado através do dilúvio pela voz do bom pastor. E eles cruzam o rio agradavelmente no seu comando, de modo que uma longa linha de suas ovelhas pode ser vista atravessando o riacho e subindo a encosta até onde o pastor se levanta e os recebe. Essa linha une o rebanho superior ao inferior e os torna todos uma só companhia. Você não os vê continuamente fluindo até ele e passando novamente sob a mão daquele que os conta. Ser alimentado pelo cordeiro é feito para se deitar para sempre onde os lobos nunca podem chegar. Assim, o único rebanho está agora com o pastor, pois é um só pasto para ele. Embora para nós pareça dividido pelas torrentes do Jordão, cada uma das ovelhas é marcada com o sangue da aliança eterna. Cada um deles foi preservado, porque Jesus viveu e como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo sangue assim devem ser, pois assim permanece a aliança. Lembre-se então, queridos amigos, que o castigo do rebanho foi suportado pelo pastor, que o rebanho morreu no pastor, e que o rebanho agora vive porque o pastor vive, que sua vida é consequentemente uma nova vida, que ele trará todas as suas ovelhas que ainda não foram chamadas. De sua morte em pecado, assim como ele foi resgatado de sua própria morte, que ele conduzirá para frente e para cima aqueles que são chamados, assim como ele foi para frente e para cima da sepultura ao trono, que ele os preservará durante toda a jornada, assim como foi preservado pelo sangue da aliança eterna, e que ele os aperfeiçoará assim como ele é perfeito. Assim como Deus da paz glorificou o seu Filho, assim também trará todos os seus escolhidos para a glória eterna com ele. 4. Em quarto lugar, veremos a bênção da aliança. Qual é uma das maiores de todas as bênçãos do convênio? O escritor desta epístola aqui implora isso. Agora, diz ele, o Deus da paz, que trouxe de novo dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, os aperfeiçoa em toda boa preocupação para fazer a vontade dele, operando em vós o que é agradável aos seus olhos. Observe que uma das principais bênçãos da aliança é o poder e a vontade de servir a Deus. A antiga aliança dizia: existem as tábuas de pedra. Lembre-se de obedecer a todas as palavras que estão escritas nelas. Se você fizer isso, viverá. Se não fizer isso, morrerá. O homem nunca obedeceu e, consequentemente, ninguém jamais entrou no céu ou encontrou paz pela lei. A nova aliança fala desta maneira: não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades.
Escreverei minha lei em seus corações e em suas mentes. As escreverei, colocarei meu temor em seus corações, para que não se afaste de mim. Os profetas ampliam de maneiras mais instrutivas essa nova aliança. Não é uma aliança de se você quiser, eu farei. Mas funciona assim: eu farei, você fará. Como um convênio, isso me convém exatamente. Se houvesse algo a ser executado por mim, eu nunca poderia ter certeza. Mas como está terminado, estou em repouso. Deus nos coloca para trabalhar e nós trabalhamos. Mas a própria aliança depende totalmente dessa grande promessa. Não me afastarei deles para fazê-los bem. De modo que Paulo estava certo em orar para que Deus nos reunisse em toda boa obra para fazer sua vontade. Porque antigamente essa era a principal promessa, de que aqueles por quem Jesus morreu deveriam ser santificados, purificados e preparados para servir seu Deus. Por maior que seja a oração, ela está saindo do que a própria aliança garante. De modo que Paulo estava certo em orar para que Deus nos reunisse em toda boa obra para fazer sua vontade, porque antigamente essa era a promessa principal. Tomando o texto palavra por palavra, percebo que a primeira bênção pedida pelo apóstolo é a idoneidade para o serviço divino, pois a palavra grega não é aperfeiçoar, mas atender, adequado, preparado, capaz de. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.